Boa tarde, bem-vindos ao Index 6, a rubrica semanal do bullpowerinvest.com, onde são acompanhados 6 índices, a saber o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Sensex, que é o índice indiano, o Bovespa, o índice brasileiro, e o SSE, ou Shanghai Composite, o índice de referência chinês. Como sempre, vamos começar pelo Sensex. Quem acompanha esta rubrica sabe que este é de longe o índice mais bullish de todos os 6 que são acompanhados aqui no Bull Power Invest semanalmente. O índice, depois de ter feito aqui este duplo fundo, teve esta valorização fantástica. Este gap up que se deu aqui foi a vitória do Partido Nacional do Congresso nas eleições. Isto foi uma abertura em gap up de mais de 2.000 pontos. O índice neste dia acabou a subir 17%, é fantástico. E depois temos aqui este índice, eu já referi isto por várias vezes, mas este índice, a partir de julho, começa aqui a evoluir dentro deste canal de tendência ascendente e parece um relógio suíço, até que recentemente se deu aqui este breakout. Este breakout foi perfeitamente identificado aqui no Index 6 e quem ganhou exposição ao Sensex desde o breakout leva uma valorização neste momento de 8,31%. Neste momento, depois do breakout, tivemos esta evolução fantástica. Eram máximos de médio prazo atrás de máximos de médio prazo, ou seja, cada dia havia um novo máximo do Sensex, mas agora parece ter acalmado um pouco e ainda bem que o fez. Parece ter encontrado aqui uma resistência de muito curto prazo, aqui nos 20.103, mas também parece ter aqui um suporte que segurou aqui a cotação durante 3 sessões, portanto vamos identificar também aqui os 19.433 como suporte do Sensex neste momento. Eu não excluo, eu já referi isto por várias vezes, que o índice venha aqui testar a anterior resistência, ou seja, aquela que foi a linha superior do canal e que serviu de resistência por 4 vezes. O índice tentou 4 vezes quebrar a linha superior do canal, à quinta foi de vez e este foi o resultado e é fantástico. Também é preciso ter em conta a nível fundamental que será uma questão de tempo até o Banco Central da Índia aprovar algumas medidas para combater a inflação, que anda em volta dos 10%. Agora resta saber como é que o mercado se irá reagir muito violentamente. Eu penso que será um dado que o mercado já estará à espera. Não é uma questão de saber se o Banco Central indiano irá tomar essas medidas ou não. Neste momento a grande questão é quando é que irá tomar essas medidas. Mas vamos continuar a acompanhar o Sensex. Obviamente o índice também é acompanhado durante a semana no fórum do Bull Power Invest, tal como todos os 6 índices, caso exista algum facto digno de relevo, ou seja, algum breakout de alguma resistência importante ou a quebra de algum suporte também importante. Eu esqueci-me aqui de referir uma coisa. Desde o início do ano leva uma valorização de 14,77% do Sensex. Passamos aqui ao Bovespa, que desde o início do ano leva uma desvalorização, neste caso de praticamente meio ponto percentual. E neste momento a situação do Bovespa é a seguinte. Temos aqui como suporte mais importante esta linha de tendência ascendente que vem desde maio. Conforme podem ver, foi testada por 3 vezes. Não quebrou, teve aqui um fecho abaixo da linha, mas nada de grave. E tínhamos aqui uma linha que eu apaguei, que deixou de fazer sentido, mas que eu posso voltar a colocá-la, só depois irei retirar. Tínhamos esta linha de tendência descendente que o Bovespa não conseguiu quebrar e tivemos aqui o breakout, que também foi perfeitamente identificado aqui no Index 6. Como resistência mais próxima, temos aqui os 68.544. O índice ainda chegou a negociar na quinta-feira acima deste valor, quase que tocou ali na outra resistência nos 69.872, mas não se conseguiu manter acima. Aqui a média móvel 10 dias segurou a cotação. Vamos ver como é que corre a próxima semana para o Bovespa, se virá aqui ao suporte mais próximo ou aqui à média móvel de 200 dias, que também é considerada, também consideramos um suporte, ou se virá aqui a esta linha de tendência ascendente que tem funcionado muito bem, ou se pelo contrário, isto obviamente vai depender do estado dos mercados em geral, ou se pelo contrário teremos aqui a quebra definitiva dos 68.544 e aqui dos 69.872, que isto também é uma resistência importante e eu vou-vos mostrar porquê. Aqui em dezembro o índice tentou quebrar os 69.862, não conseguiu. Quando conseguiu depois em final de dezembro, início de 2010, início do ano,
conseguiu negociar acima ainda durante algumas sessões, durante uma semana e meia, mas rapidamente voltou abaixo deste valor. Tivemos novo aqui uma luta aqui com os 68.862, quando conseguiu finalmente quebrar novamente. Tivemos os máximos de médio prazo, que neste momento estão nos 71.989. Espera aí, que este valor não está. Nos 72 mil, perdão, este valor não está correto. Aqui nos máximos de médio prazo, que estão nos 72.078. Mas conforme podem ver, tivemos novamente uma reação muito violenta em baixa e o índice só encontrou posteriormente o suporte, depois de ter tocado aqui nos 56.633 nesta linha de tendência ascendente. E agora estamos novamente próximos deste valor-chave, aqui dos 68.872. Vamos ver se o índice não só quebra, mas consegue manter acima deste valor para ir testar novos máximos de médio prazo, aqui nos 72.089. Vamos passar ao DAX. Eu ainda tenho aqui o triple top, mas já poderia apagar, porque já não faz muito sentido neste momento. O DAX dos 6 índices é o segundo índice que está mais bullish, a seguir ao índice indiano. Leva uma valorização de 5.72. O quadro técnico é o seguinte: temos aqui um suporte importante. Esta linha de tendência ascendente, que vem praticamente desde o início de fevereiro. Foi testada por 4 vezes. Quebrou aqui na quarta, chegou a negociar aqui abaixo, mas bastou uma vela para recolocá-lo novamente em jogo, ou seja, acima do suporte. E neste momento a semana do DAX foi passada nestes range, entre os 62.172 e aqui os 63, entre os 6.217 e aqui os 6.342. Poderá estar a haver aqui alguma consolidação por parte do DAX depois de ter voltado aqui acima do suporte da linha de tendência ascendente, mas também aqui podem ver que foi na sessão de quarta-feira, de terça-feira, o índice foi ali tocar aos 6.342, mas a reação que teve foi esta. Esta de facto é uma resistência importante, aqui os 6.342, e como suporte a vigiar teremos aqui os 6.217. Se quebrar aqui os 6.217, podemos ver que a média móvel de 50 dias segurou a cotação nas últimas 2 sessões da semana. Foi lá tocar, aqui ainda chegou a furar, mas nada de grave. Se quebrar, temos aqui os 6.088. Mas este é o suporte-chave, é a linha de tendência ascendente que vem ali desde o início do ano. Se esta linha quebrar e confirmar-se o fecho, aí o caso fica mais complicado. Este valor aqui dos 5.716 é o valor onde este triple top ficaria ativado. Mas este triple top, vou deixá-lo com os pontos de interrogação. Ainda não vou retirá-lo já. Vamos deixar quebrar aqui os 6.342 e eu prometo que retiro aqui o triple top e os pontos de interrogação. O PSI desde o início do ano leva uma desvalorização de 12%, para 12,05%. Podemos ver o quadro. O quadro é bastante simples. Tivemos aqui um duplo topo, o índice reagiu em baixa e neste momento esteve aqui a evoluir dentro, há quem chame de triângulo, o triângulo ascendente, mas os triângulos geralmente decidem-se a meio, não vão mesmo até ao final, portanto eu prefiro vou chamar aqui a resistência dos 7.490, que o índice não conseguiu quebrar. Podem ver, testou por 6 vezes, aqui conseguiu negociar algumas sessões acima deste valor. Antes de quebrar o suporte também teve 2 sessões lá em cima, mas a verdade é que acabou mesmo. Teria que o fazer, ou quebraria a resistência definitivamente dos 7.490, ou então quebraria o suporte, e a verdade é que quebrou o suporte. No entanto, encontrou aqui um outro suporte que parece estar a funcionar, aqui nos 7.348. Se o PSI quebrar os 7.348, acredito que venha aqui aos 7.244, e se quebrar este valor, será uma questão de tempo a vir aqui até aos 7.020. Se pelo contrário conseguir quebrar o anterior suporte, materializado nesta linha de tendência ascendente que vem desde maio, que neste momento é considerado resistência, mas está praticamente no mesmo valor que aqui se quebrar os 7.490, terá depois de quebrar aqui a média móvel de 200 dias, que também será uma resistência importante, e depois até aos 8.354 já será preciso será preciso um catalisador muito forte para podermos aspirar a que o PSI vá
vá aqui até aos 8.354. A própria situação fundamental da economia portuguesa e os problemas políticos que se avizinham, não me parece que o caminho para norte seja o que irá acontecer ao PSI. Pelo contrário, vamos ver a fiabilidade destes suportes, dos 7.244 e aqui dos 7.020. Na minha opinião, não quer dizer que isto venha a acontecer, obviamente. Vamos passar ao S&P. O S&P está neste momento, tem um quadro para todos os gostos, para os investidores e para os traders que estão bullish e para os investidores e traders que estão bearish. Temos aqui, o quadro bearish é o seguinte, temos aí um padrão cabeça e ombros, como vocês sabem, um padrão de inversão de uma tendência bullish para uma tendência bearish. Este aqui será a neckline, ou seja, se o S&P confirmar um fecho abaixo aqui deste valor, aqui dos 1041, ficará ativado este padrão cabeça e ombros. Obviamente terá que o confirmar, aqui teve um false break e acabou por não confirmar, até reagiu muito bem após ter quebrado aqui este valor que eu identifiquei para a neckline. Temos um quadro bullish, que é uma figura cabeça e ombros invertida, que marca uma inversão de uma tendência bearish para uma tendência bullish. E neste momento, esta figura foi ativada aqui com a quebra desta resistência-chave, que estava nos 1131. O índice fechou a semana acima desta resistência, portanto, para todos os efeitos, esta figura, a cabeça e ombros invertida, é mais válida do que a cabeça e ombros bearish neste momento. Vamos ver como é que decorrerá esta semana, se de facto se mantém a negociar aqui acima dos 1131 e se conseguirá até ir ali aos 1173. Seria um grande sinal de força por parte do S&P se o conseguisse fazer, ou se pelo contrário tivemos aqui um false break e voltaremos a considerar novamente aqui com mais força aqui o padrão cabeça e ombros, mas como figura bearish. Eu recordo que tem aqui uns gaps, vamos ver se o índice não... Os gaps não têm obrigatoriamente que ser fechados, mas a verdade é que a maioria das vezes acabam sempre por ser fechados. Vamos ver como é que corre. Desde o início do ano o S&P está positivo, leva 3% de valorização e temos estes dois quadros. Temos o urso aqui com a cabeça e ombros normal e aqui o touro com a cabeça e ombros invertida. Vamos ver se o índice terá força ou não para continuar as subidas. Podem ver, desde que fez aqui o ombro direito da cabeça e ombros invertida, tem tido uma valorização fantástica. Quebrou resistência atrás de resistência, inclusivamente abrindo duas vezes em gap up, conforme eu referi. Quebrou uma resistência importante, que era esta linha de tendência descendente que vinha ali desde os máximos de médio prazo, nos 1219, e a verdade é que esta resistência, que eu confesso que coloquei as minhas dúvidas se o índice teria força para quebrar ou não, já seria a terceira vez que iria tentar, e a verdade é que a terceira foi mesmo de vez e conseguiu quebrar. Vamos acompanhar também o S&P, tal como todos os índices, são acompanhados diariamente. Obviamente, se houver algum fato que seja relevante, ou quebra de um suporte, ou quebra de uma resistência, ou alguma notícia que tenha uma influência dramática no índice, digamos assim. Vamos passar ao Shanghai Composite, que é de todos aquele que tem o comportamento mais feio. Desde o início do ano o Shanghai Composite leva uma queda de praticamente 21%. Tem tido um comportamento mesmo muito fraco. O índice está fortemente condicionado por esta linha de tendência descendente que vem ali desde julho de 2009. Foi testada por 5 vezes, reagiu sempre muito mal, a última das quais, num mês, o índice teve uma queda brutal e veio aqui até aos 2.319. Neste momento, desde final de julho, anda aqui nestes ranges, muito calmamente, entre os 2.556 e os 2.681. Se quebrar aqui o suporte dos 2.556, acredito que venha aqui aos 2.391. Pelo contrário, se quebrar aqui os 2.681, acredito que pelo menos tenha força para ir até à média móvel de 200 dias. E pronto, foi o Index 6. Eu deixo com o disclaimer. Entretanto, convido-vos desde já a passarem pelo fórum do Bull Power, a colocarem as vossas questões e a partilharem as vossas análises. Obrigado, uma boa tarde e uma boa semana.